Glória a Deus nas alturas. Boa tarde. O tempo está cumprido e o reino se manifestou. Mas a graça se manifestou. Então, como é que está aí? O Paulão aí na rádio. Bajona veio me fazer a cabeça para voltar na rádio. Olha aí, Paulão. Estava a ver uma mensagem agora aí no grupo do bem. No WhatsApp aí dos obreiros. Alguém disse, eu não sei se ele é homem de Deus ou não, mas uma coisa eu sei. Eu fui na igreja dele, ele me curou, pô. Se ele come ou não come, eu não quero saber de nada, não sei nada. Dizer, a única coisa que eu sei dizer é que ele me curou. Se ele é de Deus ou não é de Deus, eu não sei. Voltei na minha igreja, me curou de uma enfermidade que me atormentou durante muitos anos. E lá com o povo da Stene, são extremistas, já lhe mandaram, já responderam assim. Ou então alguém falou assim, quando a doença voltar, depois vai aprender. O cego de nascença é diferente desses aqui. Esse mostra o desprezo. O cego não desprezou, até evangelizou os inimigos de Jesus. Esse aqui não. Esse está a dizer, eu não quero saber quem é ele. O mais importante é que ele me curou. Se ele é falso ou não. Mas só sei que ele me curou. Então, se ele come ou não come, isso não tem nada a ver com... Quem viu essa mensagem? Aí nos obreiros. Isso voltou na igreja dele. E ainda confirmou. De uma doença que me perturbou durante muitos anos. Fui uma vez só na igreja dele. Qual é esse vídeo? Que teve muitos comentários. É onde esse comentou? Onde o Camões comentou, né? Não é brincadeira, não. Visto no Facebook. Não vi agora no grupo dos obreiros aqui. Vi agora aqui. Não está aí. Não é brincadeira, não. E a Luzia Macedo respondeu, misericórdia. Quando a doença retornar, vai dizer o que é. Olha o que ele falou. Eu não sou dessa igreja, mas tenho testemunhos de cura que recebi em menos de 2 minutos por este Senhor. Se ele é de Deus ou não, isto eu não sei. Só sei dizer que fui curada por este Pai, sem pagar nada. Hoje eu sou livre daquela doença que me incomodou durante anos. Fui apenas um dia na igreja dele e ele me curou. Hoje voltei para a minha igreja e tenho muito respeito por este Pai. Agora, se ele come ou não, isto não sei dizer. Apenas ele me curou, isso sim sei dizer. Na verdade, também ele não falou mal, né?
Pensei que ele estava a desprezar e tal. Agora, voltando a ler, estou a entender que ele está... Agora o Gaspar me fez entender. Quer dizer que ele respondeu a muitos comentários, confirmando que ele testifica que a cura é real. E nesses comentários estavam a questionar a respeito do se o homem come mesmo ou não. E ele disse, não, essa eu não sei. Fui lá uma vez só sei que ele me curou. Ah, isso eu sei dizer. Maranata. Tempo fuene. O tempo está cumprido. Voltou na igreja dele. Ainda disse que tem muito respeito desse senhor. Não, desse pai. Tem muito respeito desse pai. Ah, estava a me defender por causa dos comentários dos outros. E em 2 minutos. E não pagou nada. Então, não é brincadeira, não. O mais importante é que... Milonga? Ele vai voltar. Como vai? Ninguém recebe milagre por nós e depois sairá para falar mal de nós. Não, existe tantos aí, exceto essa aqui. Não estamos preocupados com quem não voltou. Jesus também não se preocupou com quem não voltou. Jesus ainda disse, não foram curados 10, porque somente esse estrangeiro voltou. Já tem 625 mil visualizações este vídeo no Facebook. Acho que é o recorde. Vai para 1 milhão. No Face! Não tem nenhum que tenha esse que é. Isso é muito forte, Gaspar. 625 mil. Eu pensei 625 visualizações. É o recorde dos recordes. Oh, terra. Eu não estou preocupado com quem não acreditou em mim, nem tampouco com quem não voltou. Não foram os 10 curados. Assim o Facebook é que são os Camões ou os ângulos e os francos? Confirma aí. Gaspar, quais são os que visualizaram? Os comentários estão em que língua? Esse para ser dos Camões, né? Ainda bem que me foi revelado que se tratava de uma caminhada. Ah, são os Camões. Até que, enfim, 600 e tal mil visualizações no Facebook. Isso aqui, mesmo com amputações, só tem Camões lá, os críticos. E isso iria mudar alguma coisa? Pessoal? No teatro das operações, na correlação das forças, mudaria alguma coisa? Não mudou nada. Eu não deixei de ser Elias. Eles ao dizerem não, ele é mentiroso. Cristo deixou de ser Cristo. Não, ele engana o povo. Ele continua a ser a pedra que eles rejeitaram. Pedra que é principal da esquina. Mas uma coisa eu sei. A lua vai brilhar na sua totalidade. Está a brilhar na sua parcialidade. Estou a falar vai brilhar na sua totalidade.
Totalisten. Não mudou nada. Eles falaram o contrário. Não me pararam. Não me mataram. Não me diminuíram. Não invalidaram a promessa de Deus. A minha vocação está de pé. Eu estou com a espada na mão. Não estou a chorar debaixo da árvore de zimbro. Hoje um colega disse-me que se apercebeu que o mestre não come há 9 anos e quase não anda. E quase não anda para longe. E terminou que, por isso que eu vivo jejuando como pai. Sou um ignorante. Mas quem vai apagar? Como canta o brasileiro. O selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez. Se decidido estou, porque ele prometeu, é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Isso não mudou nada na correlação das forças, no teatro das operações. Não mudou nada. O teatro das operações está a nosso favor. A nossa arma está municiada. O que é que vocês acham? Uma arma municiada. Os fariseus dessa geração são medrosos, né? Por causa da vida. Estão cheios de riquezas. Matuca. Que eles eram pobres, não tinham dinheiro, só tinham uma boa vida, boas condições e tal. Não tinham carros, não tinham casa de luxo. Esses aqui têm jipes nos quintais, vivem nos condomínios, têm servos, trabalhadores, comem bem, têm tantas prostitutas, várias concubinas. Esses são Salomãos, pá. Tem uma mulher oficial e tem várias concubinas escondidas. Esses não querem morrer, pá. Por isso eles são covardes. Eles são tímidos. Mas aqueles fariseus foram corajosos. Rapaz, entendeu bem? Os fariseus dessa geração são covardes. Isso é muito forte, pá. Você até vê a Jezabel desse tempo, nem sequer abriu a boca para falar. Isso é estranho, né? Como é que Jezabel corre Elias? Nenhuma carta me enviaram. Não, calma, vamos estudar ainda. Quero os fariseus de ontem, quero a Jezabel de ontem. Eles foram muito corajosos, pá. Não, vamos ainda falar da Jezabel. Depois vamos falar dos fariseus. Olha para Jezabel. Mandou uma carta, enfrentou o ferro, chocou com o ferro, ainda que indiretamente, à distância. E com palavras duras. Não, vamos falar disso aí hoje. Eu achei muito interessante. Ô terra. Os fariseus dessa geração são vivos. Não querem largar os pulos. São covardes, pá. São vivos onde? São medrosos. Aqueles aí que foram bem ousados. Vamos ainda falar da Jezabel de ontem.
Aquela Jezabel, sim senhor. Digam amém. Digam glória a Deus. Hã? Como a Jezabel dessa geração ficou em silêncio até a morte? Que covardia então é essa aí? Será que o Elias dessa geração é o que eu mais temido do que o daquele? Ou o problema está na covardia da Jezabel de hoje? Está na, na bravura do Elias de hoje? Ou na covardia da Jezabel de hoje? O que vocês acham? É por causa da bravura de Elias de hoje? Ou é a covardia da Jezabel de hoje? O Elias de hoje e a Jezabel de hoje. Elias ontem, Elias hoje. Jezabel ontem, Jezabel hoje. Hã? É no poder, né? Não, é o Elias de hoje que eu muito medo. Sim. A bravura de Elias de hoje. Por isso eles se calaram. Porque não é possível. A entidade é a mesma. Só mudam os homens. A entidade é a mesma. O nível espiritual é o mesmo da Jezabel ontem, da Jezabel hoje. É o mesmo. Vocês conhecem o nível da Jezabel? Quem conhece o nível da Jezabel? Muita covardia da Jezabel de hoje por causa da brutalidade desse Elias. Ah, sim, por causa... o Branzola. Por causa da... Esse Elias é vingativo, né? É muito... Não é possível, pá. Desta vez foi Satanás que mandou a carta nos 30% para comprar o caixão. Claro, não, eu já estava a falar isso, Johnny. Eu esperava que a Jezabel que me mandasse carta para me ameaçar, mas é o próprio Satanás que tomou as rédeas para me ameaçarem. E veja, Satanás me ameaça no nível dos fariseus de hoje, da filha. Não é da mãe. Não, olha só, olha como as regras do jogo teriam sido violadas. Olha como... Não. Houve violação. Presta bem atenção. Filhas, 3. Mãe, 6. Marido, sei lá, Cabe e outros aí, Herodes, sei lá, 10. Satanás acima disso. Como ele viola as regras do jogo e vem ameaçar Elias nas 30 moedas de prata, no corte do empondeiro, no salário do corte do empondeiro. Não, vocês que já me entendem vão compreender. Os novos vão ser novos. Mas esse homem está a falar o quê? Fica mesmo só a ouvir o barulho. É? Só que vocês, como são camões, gostam de falar à toa. Depois vais falar à toa, vais morrer. É melhor ficar em silêncio. Os outros lá que falam inglês e francês estão sempre calados, mesmo não entendendo nada. Mas vocês, como são muito atrevidos, vocês acham que são mais vivos do que os outros povos da terra. Quem fundou a vossa língua já é um camões. Vocês são o povo mais miserável da terra. A língua mais pobre de todas as línguas. Mas vocês acham que são alguma coisa. É melhor ficar em silêncio. Não estás a entender nada. Não fala nem bem nem mal. Se quiser, se retira. Senão vais morrer. Presta bem atenção. Johnny,
As regras foram violadas. Aquela fase, quem deveria mandar-me a carta seria a Jezabel. O Elias de hoje é soberano, tem autoridade suprema e poder absoluto, sem restrições. Esse Elias aqui é muito brutal. Até o próprio diabo, que controla essas três casas, Imbondeiro, mar, então terra, mar, céu. Não, vocês não entenderam. Terra, mar, céu. Imbondeiro, BNA, céus. Ou então terra, mar, céus. Imbondeiro, BNA, sei lá, vamos avançar aí. Águias, céu, abismo, inferno, terra, inferno, abismo. Estás a ver? Pode-se dar qualquer nome. Filha, mãe, marido. Agora você imagine. Como não foi a Jezabel que escreveu a carta para me ameaçar a morte, mas foi o Lúcifer. Quem mandou a carta foi o Lúcifer. As regras, se voltarmos para o passado, quem mandou não foi Satanás, não. Foi a Jezabel. E Jezabel, tendo corpo físico, a carta foi no físico. Aqui Satanás, como o espírito, a carta foi no espírito. Estás a ver quando Satanás, você que talvez não saibas, você que é novo, quando eu dominei as estrelas, ou então o Embondeiro, o Ministério do Interior, minha linguagem é muito... pode ser chamado Ministério do Interior, Embondeiro com 3 ramos. Pois o Ministério do Interior também tem 3 ramos, que são as 3 dimensões, 1, 2, 3. Ok? Agora você veja, aquela fase é aquele que Elias sujeitou os profetas de Baal. Sujeito, por isso Elias não ousou chamar Jezabel para subir no monte. Elias entendia. Por isso falou, manda subir os profetas da tua mulher. Estão a entender? Manda chamar os profetas da tua mulher que suba. E o povo, e tu também. Tu e o povo sereis somente testemunhas oculares. Mas a guerra será entre eu e os profetas de Baal. E você, como pai deles, juntamente com o teu povo, sereis testemunhas oculares. Parem de acusações infundáveis. Veremos quem é o culpado, veremos quem é o verdadeiro, veremos quem é quem. Então manda chamar eles. Mas ele não falou, manda chamar a tua mulher. Ele já sabia que a mulher da Acabe, que era Jezabel, não era do nível dele. Eu já vos falei como se respeita as hierarquias espirituais. Estava que Elias respeitou a hierarquia da Jezabel, não ousou pronunciar juízo blasfêmia contra ele, não enfrentou a Jezabel, mas enfrentou os profetas de Baal, que eram os filhos da Jezabel. Está entendendo, né? Então, no Carmelo, houve um duelo, uma guerra, aquela é a última guerra, a batalha final, o teste final do Ministério do Interior, dos profetas de Baal, da filha. Hoje são as igrejas evangélicas do mundo, caídas, que nasceram da igreja romana. Agora você veja. Quando Elias venceu a batalha e matou os 400 profetas de Baal, o povo
gritou: Sou o Senhor é Deus. Sou o Senhor é Deus. E a chuva caiu. Ok? Preste atenção. Desta vez, não caiu chuva. Tá por que Elias está muito bravo? Estão entendendo, né? Salário preso. Desta vez, não caiu chuva. Houve simulação de chuva, um barulho. Mas o salário, houve. Das 30 moedas de prata. Tinha que cair as 30 moedas de prata e também tem que cair a chuva. Mas não, fez barulho, algumas pingas barulhentas. As pingas barulhentas. Seria Jezabel que poderia me enviar a carta, me ameaçar a morte. Com essas palavras. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar todos os profetas à espada. Esses profetas também morreram. Vocês sabiam disso? Não posso vos falar a miúde. Aqueles pastores do quem que estavam a morrer, que morreram nesse ano, do Simão Toco, são esses profetas de Baal. Morreram muitos, e não somente, e alguns dispersos aí das outras religiões também. Mas a igreja que pagou mais preço no tocante à morte dos profetas de Baal é o Simão Toco. Só num ano morreram, não sei, centenas deles em todo o país. Tem igrejas que se fecharam as portas. As portas se fecharam. Tiveram que recrutar outros para mandar lá. Tem igrejas que morreram mais de 7 pastores. Ok? Ouvi que a igreja do Prenda, todos morreram. Era o passo mais de 6 ou 5. Machia, morreram quantos? 195. Meu Deus! Quem te deu esse número, você? Isso é muito forte, pá. Ouviram? Machia disse que ou 195. Ah, não. Que ele tá, o número que ele viu aí que tá. Não, esse número é falso. Pensei que ele disse que morreu. Mas agora você vê, morreram muitos pastores da IURD, também do que pentecostais, batistas, uns poucos, mas aqui onde houve mesmo a pesca mortífera. Ok, vamos lá ver isso, vamos lá. E ninguém vai fazer nada. Oh, isso mesmo, já estou falando mesmo, estou vos bifar. Agora, você veja. Quando Elias matou os profetas de Baal, olha o que Jezabel respondeu. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Isso mostra, passaram os profetas de Baal, entrou a Jezabel na guerra. E a Jezabel entrou na guerra com uma carta. É muito forte. A Jezabel entrou na guerra com uma carta de ameaça de morte. A guerra no inferno. É essa aí. Como alguém que sujeitou os poderes da morte poderia ele lhe matar? Não é possível. A morte só leva quem pecou. E o inferno só prende quem morreu. Estão a entender? Quem está a compreender a linguagem aqui? Quem está a compreender? Johnny, estás a compreender? Morte, inferno. Então Jezabel era o inferno. E os profetas de Baal eram a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, cadê está onde a tua vitória?
Agora você veja. Nós passamos também nisso. Se lembrem, quando eu estava no monte, eu disse, vai haver um Carmelo. E Elias saiu do deserto para vir afrontar os profetas de Baal. Eu também saí do monte, que era deserto, na mata, para vir enfrentar os profetas de Baal. E eu venci os profetas de Baal. Derrotei-os e foram cortados da terra. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. E muitos foram cortados. Por que o Simão Toco foi a igreja que foi escolhida para esse efeito? Porque dentre as mães é a mais poderosa em Angola. Entre as filhas, elas. Entre as filhas, a mais forte delas é ela. E mesmo assim, não pensa que a filha teria morrido aí. Não. Ela sacrificou os seus membros. Por isso ele continuou de pé. Entenderam, né? É como que mais ou menos o líder dos profetas de Baal não subiu, escapou. O líder máximo. Estão a entender? Quem está compreendendo? Sacrificou os capangas. Então, quem deveria me mandar a carta? Seria Jezabel e não Satanás. Eu disse que as regras do jogo foram violadas. Satã que está lá, distante. Tem no meio a mulher dele, ou então a Jezabel, tem a mulher o Acabe, depois é ele, depois tem os principados, aliás. Que os principados aqui na terra são representados pelos Acabes. Então não podemos separar os principados e os Acabes. E depois é que vem o próprio diabo. Mas, no tocante ao Elias da vossa geração, como diz aquela mulher do Ghana, eu achei o Elias da nossa geração. Jezabel ficou calada. A madre não abriu a boca para me mandar uma carta a me ameaçar. A dizer amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Só tiveram aqui algumas madres a vir fazer algumas perguntas. Nenhuma delas mostrou, mais ou menos ameaçou, deu um recado. Nada, nenhum recado. Aliás, vocês estavam aqui. Vocês estavam, que as madres quando entraram, fizeram-me perguntas, mas nenhuma delas mandou recado a dizer, olha, mandaram para te falar. Agora você veja. Naquele período em que eu sujeitei os poderes da terra, o embondeiro foi cortado, eu recebi uma carta de Satanás. E o teor da carta estava escrito assim: eu, Satanás, estou a enviar esta carta para te avisar que também essa carta vem consigo 30.000 kwanzas. E com este 30.000 kwanzas, tu vais comprar um caixão bem pobre para seres enterrado. Estava a querer dizer, vou te matar. Por que não foi Jezabel? E foi Satanás. E sabe o que aconteceu? Uma mulher foi a portador de uma carta e uma mulher foi portador das 30 moedas de prata. Satanás deu numa mulher, a mulher me deu a carta e uma mulher me deu os 30.000 kwanzas. Mas a carta não veio da mulher, não. A mulher só trouxe a carta. Quem escreveu a carta é Satã. E eu li a carta e eu recebi os 30.000 kwanzas. Significa desafio com a Jezabel. Que aquele salário por recompensa que eu teria alcançado, que aquele salário serviria para comprar o caixão, não serviria para nada. E o caixão era pobre, que eu ia morrer. Em outras palavras, a profeta já comprou a tua caixa.
com esse dinheiro aí. Porque tu vais morrer. Ou então não vais sair do inferno. Aqui você ficará preso. Seu corpo vai ser sepultado num caixão pobre. E eu recebi o dinheiro e a carta e entrei no duelo. E em silêncio. Não precisei responder uma carta a Satanás. Mas se onde? É no ringue. É no campo. É no terreno. E nós descemos as partes baixas da terra. Não mais baixas. Partes baixas da terra. Derrotamos a Jezabel. E quando derrotamos a Jezabel, o poder acima de Jezabel tirou Jezabel às pressas e lhe escondeu para que não morresse das minhas mãos. Mas perdeu a guerra. Juntamente com a filha, foram resgatados. Eles deram cobertura para prolongar a guerra de Elias. Não, mas aonde caiu a árvore caiu. Quem perdeu a guerra, que perdeu mesmo. Mas o que mais me indaga aqui, como a Jezabel não entrou na guerra falando, atacando, ficou em silêncio. Covarde Jezabel. Desde o monte que eu pronuncio-me contra ela, desde o monte que eu falo, tu. E eles se calaram até hoje. E morreram calados. É isso que Elias veio fazer. Elias, ele vai te matar, você não vai pronunciar nada. Antes, você fique calado, depois vai te matar mesmo. O silêncio não significa que ele vai te poupar, não. Elias só poupa com arrependimento, não é com silêncio. Essa vez quando eu estava para lhe executar, olha o que alguém falou. Não te esquece que ele nunca te afrontou, nunca te falou. Como é que é? Com qual palavra? Nunca te afrontou, nunca falou mal de ti. Era uma cachorra chamada Pitbull, que eu já tinha matado a sua filha, e a outra filha fugiu, e ele lhe agarrei para lhe matar, e veio uma entidade que está acima dele, esse que lhe deu cobertura, que eu acabei de falar aqui, e ele disse que não te esquece que ele nunca te afrontou. E eu soltei ela, porque na verdade nunca tinha me afrontado. Mas isso não significa que ele ficaria impune. Um tempinho depois, foi achada e foi morta. E em silêncio. Isso é um pouco caricato, né? Hã? É incrível. Se a própria Jezabel, a mãe delas, morreu em silêncio, quanto mais os fariseus, ou então os profetas de Baal, poderiam pronunciar juízo blasfemo contra Elias? Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Então, quer os fariseus, quer a Jezabel de hoje, são covardes. Ou então, quer os profetas de Baal, quer a mãe dele, Jezabel, quer a filha de Herodias, quer a Herodias, são medrosas as duas mulheres. A mãe e a filha. São covardes. Mas pronto, entendemos também. É a bravura do Elias dessa geração que eles temeram. Porque esse é vingativo. A vingança está na mão dele. Eles iam morrer mais cedo.
não chegariam até hoje. E teriam feito bem de não me enfrentarem no físico. Senão, iam pagar uma fatura muito grande. O que eles estão a pagar agora seria muito mais ainda. Ok? Ele não me ameaçou. Ameaçou Elias do tempo da Acabe. Amanhã mesmo, de certo, eu vou puser a tua vida como a um deles. Daqueles que você matou. Não. E mesmo Satanás não se referiu dos seus discípulos que eu executei. Ele só falou, compra caixão e acabou. Por que ele não citou? Assim como você sacrificaste os meus servos, eu também vou te sacrificar. Não, não falou isso. Ok? A bravura. Bem falou o general russo, né? Soviético. Que a brutalidade inspira respeito. Esse é muito brutal. A vida que leva lhe levou a ser um violento, brutal. Brutalidade. Por causa da vida que ele leva desde o princípio. Veja que aquele Elias até fugiu, essa Jezabel. E vendo ele, se levantou e para escapar com a sua vida, e foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ouviram? Esse aqui não fugiu. Quando Lúcifer mandou carta, esse enfrentou a morte, enfrentou o inferno, chocou com as ânsias da morte, não fugiu. Nem o próprio Satanás ameaçaram Elias, Elias fugiu. Foi com ele taco a taco, com os seus servos, claro. E derrotou os servos de Satanás, a prostituta mãe, a mãe de todas as prostitutas da terra. Querem que eu vos dê um sinal? O que aconteceu quando eu derrotei a prostituta mãe? Tombou o segundo padre, o chamado Santo Padre. Ok? Querem ver agora que os reis estão a tombar? Olha o que está acontecendo na terra agora. Governos estão a se afundar no mar. Geração Z. Ah! Quando cai um, os outros estão em suspense, dizendo quem será o próximo governo que vai cair. E os povos estão furiosos. Os povos estão insatisfeitos. Na verdade, se estão a cumprir o que aconteceu no espírito. E eles estão a ser instrumentos somente para derrubar os governos que maltratam o seu povo. Entenderam? Este Elias não fugiu. Por isso, quando aqueles paus secos estavam aí a fazer barulho, nem a mãe dele conseguiu me enfrentar, quanto eles. Agora eles perguntam como é que estão agora. Pergunta aos paus secos como é que se encontram. Totalmente dilacerados, perturbados, deprimidos. Quem lhes mandou? E muitos deles são meus irmãos. Digo, meus irmãos não são da semente do maligno, mas são da semente de Deus, pela presciência de Deus. Isto é, não conhecem as profundezas de Satanás. Não todos. Estou a falar muitos deles. E foram incitados somente para a morte. Eu não estou a falar os líderes deles, que esses são da semente da serpente.
Sabe o que eu tinha falado há muito tempo? Nem eu sabia por que eu falava isso. Não tinha nem conhecimento da ciência de Deus como eu tenho agora. Olha o que eu falava. Desta vez, a minha cabeça não vai custar a dança da filha de uma prostituta mãe. Eu falava, desta vez, a minha cabeça não custa a dança de uma prostituta. A minha cabeça custa mais que isso. É incalculável. Aleluia. É muito forte. Desta vez, minha cabeça não vai custar as danças sensuais da filha da prostituta, que também é prostituta. A prostituta filha. Eu disse, desta vez, minha cabeça tem um valor incomensurável. Eles pensavam que repetiriam a proeza. E a menina dançou diante do quem? Do pai dele. Dessa vez também ele dançou. A filha não dançou. Quem sabe que dessa vez também ele foi dançar diante do pai dele. Diante do padrasto. Diante do Herodes. Vocês sabiam? Eles foram dançar. Começaram a dançar. Taca, taca, taca. Aqueles danças do quimbundo. A mexer os corpos, a encarar os corpos diante do quem? Do Jojo. O Acabe dessa vez. Ou então o Herodes dessa geração. Só que o Jojo dessa vez disse assim. Vocês estão malucos ou quê? Vocês estão doidos. O quê? Cabeça de quem? Ah, vamos lá, mas descansa. Não queremos a cabeça de João. Queremos a cabeça de João. Como prêmio, como recompensa, pelo serviço que nós temos prestado a ti. E o João lhes falou, sois doidos, pá. Vocês são doidos. Vocês estão malucos? Está pensando que eu sou um boelo? Vocês querem apressar a minha vida? Tipo, aquela direção, tá vendo? Há uma direção da igreja que apressou a destruição do quem? Do Cândido em São Tomé. Segundo me contaram, esse Cândido já estava com a saúde toda debilitada, mas não queria largar o pululo. Pregado na cadeira de roda, estava mais em Portugal do que em São Tomé, estava mais em casa do que na igreja, mas sempre a manter o controle absoluto do quem? Do púlpito. Então, quando ele volta de Portugal, foi incitado pelo seu colégio, ou então grupo colegial, aqueles da direção, foi incitado. Lhe disseram, pá, aqui aconteceu algumas coisas aqui. Aí o homem, o José, está a seguir um angolano aí. E arrastou uma multidão de povo que você não imagina. Entrou no angolano, não sei quem. Afinal de contas, estavam a incitar para ele blasfemar, para morrer. Para conseguir ele substituir. E ele também, na sua tolice, abriu a boca e começou a falar como um animal irracional que é posto para ser preso nas armadilhas. Mordeu a isca e nunca mais se ouviu falar dele. Depois daquele dia. Ouviu? Me disse, não, foi incitado para morrer. Porque eles queriam já tomar o pululo, a direção. Então, é isso que o Herodes dessa geração falou. Estavam pensando que eu sou burro, o quê? Eu então sou vivo. Vocês estão a pensar, é o dos santos que vocês brincavam com ele. Aqui não, aqui eu sou vivo. Osamona, bilocuini, macambute. Na biloko,
na bitumba, o Kofi, o Kofi, o Coqueia. O Coqueia, o Kofi, o Coqueia. Ouviu? Por isso, essa aqui foi viva. Falou, che, vocês são doidos, pá. Vão lá descansar, pá. Vamos falar com a vossa mãe. Olha o que eles falaram. Olha o que o homem lhes falou. Vocês estão a vir ter comigo. Não deve. Fale na vossa mãe para ele tratar esse assunto. Isso, como é que vocês vão traspassar? Vocês estão a passar a hierarquia. Depois de vocês está a vossa mãe. Como é que vocês vieram já para o papai? Vão, falam na vossa mãe e vai vos ajudar. Foram na mãe. Não. O velho nos mandou para virmos ter contigo. Que é para você tratar desse assunto. A mãe, como já é experiente, da vida há muitos anos, é milenária, disse, vocês são doidas, vão lá só morrer. Hã? Estão malucas ou quê? Eles acham que vocês querem que... Eles mandou para a casca da rolha. Ok? Essa é a história que você não sabia da covarde Jezabel dos nossos dias. Mas o mérito foi dado a Elias por causa da brutalidade e a violência com que ele vive o Evangelho. Então é temido desde a manhã até a noite. Isso é muito forte, pá. A covardia da Jezabel. Dessa vez não foi a Jezabel, mas é o próprio Baal que mandou a carta. Ouviram? Chamaram Baal. Nos ajuda, Baal. E Baal disse, vou vos ajudar. E a Elias já não come gafanhotos, nem mel, não. Nem tampouco pão com azeite. Elias não come pão com azeite. Nem gafanhoto, nem mel. Elias toma leite. Glória a Deus nas alturas. Então, Sérgio, eles ouviram esse recado, né? E temeram. Eu lhe falei, vocês não são meus inimigos, não, são crianças. Meu inimigo é o vosso pai, é Baal. Nem o anticristo chega no meu nível. Eu lhes falei, se o vosso pai está a fugir, não consegue me enfrentar, não veio com a carta por quê? Mandou a carta. Tem que vir com a carta. Os fariseus covardes. Os fariseus desse tempo são medrosos. O Herodes também é medroso, né?
Esse Herodes também é muito medroso. Todos eles são medrosos. Mama, 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 mama. Hã? É muita covardia. Em tudo estão a chamar Satã. Satã, Edilson. Hã? Esses até um dia chamaram Angola. Angola! É? Pergunta só Edilson. Eles vão gritar Angola. Não chamaram Satã. Angola. Nos ajuda. Angola lhes falou. Eu vou vos ajudar. Sei, mas são aventureiros. Vou vos ajudar em quê? Se ele já está aqui. Ele já está aqui. Em breve já vai chegar onde eu estou. Eu mesmo estou em apuros. Vou vos ajudar em quê? Morrem só, já? Por favor, Angola. Nos ajuda. Angola disse: estás mortos, seus covardes. E olha o que ele lhes falou, Angola. A única arma que vocês têm é confundir o povo. Que ele não é o Elias. É só, você não tem mais nada, você tem que... Não tem mais nada. Fala ao povo que ele não é Elias. Confundam o Elias. E eles saíram às pressas. Foi o ano passado. Na verdade começou em 2023. Esse de confundir Elias. 23, 24. Os infiltrados lá dentro a se moverem como gafanhotos e a caçarem almas. Andava atrás de pessoas sofridas, pessoas que tinham problemas financeiros, pessoas que estavam fracas. Tudo isso eles controlavam. Eles esse está fraco. Iam atacar. Não, esse está com problema de finanças. Estou ali ver, iam lá com o dinheiro. Primeiro davam ajuda, depois faziam a cabeça dele. Tu tens a certeza que ele é o Elias? Já te deu dinheiro. E os presentes que corrompem todo mundo. Até juízes. Tu acreditas que ele é o Elias? Epá, isso até me faz confusão. Afinal tá... Cuidado! O foco é Jesus! O foco é Jesus! O foco é Jesus! Elias, achas? Aqui? Epá. Pelo menos eu só estou a ajudar. Eu vi o adérito a se movimentar no meio dos pastores. Ele está a me ouvir. Ele vai dizer, não, são acusações infundáveis. É verdade. No princípio, não. Temos que ser sérios. No princípio, fingia que ele acreditava. Mais tarde, não, mas isso está me fazer confusão. Epá. Vocês viram o que ele falou? Vocês não sei quem. E as pessoas vinham me falar. E eu lhes falava, cuidado com esse miúdo. Esse miúdo já era. E não é somente ele, e vários outros. Cadê estão aonde eles, pá? Elias triunfou. Amém. Confundem o Elias. Laidiana, onde está a rascunho? Até os rascunhos são muito fortes. Foram momentos muito bons, né? Debaixo do terror, da afronta, mas tínhamos muitas histórias aqui a contar. Os rascunhos. Aqui em Moçambique foi o Horácio. Horácio é aquele que teria vindo aqui em Angola, né?
Não, aquele lhe trouxeram aqui com essa missão. É das trevas. Está a ver aquele miúdo que vinha aqui, o moçambicano? Ele vinha com o propósito de ir contaminar as pessoas. Como quem diz aqui, ele viu em loco. Vocês estão aqui a dizer, Elias, eu fui lá, não existe nada disso que vocês estão a acreditar. Mas quando lhe perguntava, mas bom, se não existe, o que é que existe? Não conseguiu justificar. Não conseguiu dizer que o homem lá é um pecador, o homem não sei quem. Não conseguiu dizer que os milagres são falsos, não acontece. Ó, nós estamos a receber milagre à distância, está a dizer que não são falsos. Você está a pensar que alguém que nos contou começou a ele dizer, para fora, seu demônio, fugiu. Como é que anda o Horácio? Anda onde? Satanás já lhe levou ou como? Ou está com a sua depressão agora? Agora, mais um outro feiticeiro que morreu calado. Você se lembra quando eu estive no monte? E eu disse assim, eu quero fazer um desafio com Charles Bois-Poitiers. Ele anda a brincar com os pastores fracos, covardes, os tímidos pecadores, seus companheiros. Eu lhe desafio. E eu ainda disse, e ele não vai me responder. Você sabe, eu estava no monte. Olha, morreu, não conseguiu me responder. Esse Elias é violento. E vocês conheceram os angolanos? Que esse até discutiam com músicos, não sei quem, com youtuber, qualquer coisa revolucionária, sei lá como é que se diz isso. Ele respondia, atacava, músico ameaçava. A mim, que lhe chamei todo feiticeiro e não sei quem, que eu lhe desafio. Não me respondeu. E num programa de rádio, foi perguntado, o que tu falas do apóstolo Marcelino? Automaticamente ele calou a boca do jornalista que não queria ouvir mais que ele falasse aquilo. Para de falar disso. Ouviu o homem temido? O Charles Bois-Poitiers. Não, num programa da rádio, esses jornalistas do sistema que estavam a procurar pessoas para comentarem a respeito de mim, são os mesmos que andavam atrás para me entrevistar. E eu lhes fechei as portas. Voltei a ver esse vídeo hoje. Palavras do mestre pareciam ser de hoje. Sim. Eu disse, eu desafio ele. Ainda hoje, uma entrevista, disseram que ele nunca fugiu nenhum debate. Parece que o mestre foi a única pessoa que ele não aceitou debater. Ouviram? Eu disse que ele proporciona um debate ao vivo. Eu vou lhe mostrar. Não me respondeu. Nem sequer falou quem é ele para debater comigo. Fingiu que não ouviu. E num rádio, o jornalista lhe perguntou, lhe questionou para falar de mim. Mandou calar o jornalista que não queria ouvir falar daquilo. Fez a mesma coisa que fez o Fly. Alguém falou no Fly, a respeito de mim, o Fly lhe falou, olha, para com isso. Para com isso. Ouviram? E o Charles Bois-Poitiers e foi. Hoje eu vou mostrar as causas da morte do Charles Bois-Poitiers ao mundo. Ouçam. Querem saber? E ele foi no SIAC tratar um documento. E encontrou lá uma serva da Estene. A semente de Elias. Então, sabendo que ele é bruxo, e a semente de Elias sabe que os bruxos não suportam ver o rosto de Elias, então ele tirou no seu telefone e mostrou Charles Bois. Ele estava a lhe atender. Doutor, conheces esse homem? E ele disse, não, esse homem é um feiticeiro.
Ele disse, feiticeiro? Não fala mais disso. Não quero falar mais desse assunto. Não fala mais. A senhora tentou. Como assim? Não. Para com isso. Estou aqui. Olha, até ele ameaçou. Estou aqui, você deve me atender, não é para tratar dos assuntos. Em outras palavras, vais perder o teu pão. A senhora ficou com medo e não questionou mais. Mas uma coisa aconteceu. No dia seguinte, o Charles Boapati voltou. Não mais para ir tratar documentos, só para ir ter com aquela senhora, a nossa irmã, para ir desfazer o que ele falou. Para ir falar o contrário. Chegou e disse assim, olha, assim nas entrelinhas, vocês não sabem quem é esse homem. Vocês não sabem quem é esse homem entre nós. Então, ele não é bruxo, não. Ouviu? Não, mas a espada já tinha lhe ferido. Ele não se arrependeu. Nunca mais foi o mesmo. Desde aquele dia. Eu me lembro quando a senhora contou essa experiência que ele teve com Charles Bois. Nunca mais viu Charles Bois nas redes sociais. Estão a entender? Quem me chama de bruxo acelerou a sua morte. Quem me chama de falso profeta acelerou a sua morte. Por que ele voltou? Vou vos explicar agora. Porque a noite não foi boa para ele. O fogo lhe consumiu. A espada lhe feriu. Ficou perturbado. E por isso voltou para vir falar o contrário. Eu tenho a certeza, o chefe dele lhe falou, tu és um burro, pá. Agora talvez morreste, vais morrer, pá. Estás morto. Ai, epá, não sei o que é que me apanhou também. Volta lá, vai dizer que esse não é falso profeta, não é bruxo. Esse é homem de Deus. Esse é muito mais do que homem de Deus. Ok? Onde anda o pai deles? O pai deles disse que o meu cabelo tinha piolho, não sei o quê. Nunca mais foi o mesmo. Todos eles que pronunciarem juízo blasfêmio contra mim, apressam a sua morte. Entenderam? Talvez você deveria morrer. Deveria ficar mais 10 anos, 5 anos, sei lá. Agora você fala à toa. O relógio volta. O relógio, aliás, avança. Pá! Ainda vão te perguntar nos teus companheiros. Tu foste tolo, pá. Você é um idiota. Já viste alguém colocar a mão no fogo? Ah, não. Então, são os tolos que põem a mão no fogo. Quem se calar, tem mais um tempo de vida. Vai ter prolongamento. E ele esteve na guerra comigo também. Porque ele vivia na rua onde eu vivia também. Era meu vizinho. Ele sabe. Até lá no inferno sabe quem é que ele lutou com ele. E muitos vão querer que esse homem está mentindo. Vizinho dele, sim. Na mesma rua. Não é vizinho assim de porta. Estou a falar vizinho no mesmo quarteirão, na mesma rua. Chamada Rua da Fapa. Aleluia. E agora a pergunta que não quero se calar é essa. Quem será o próximo?
Alukeswe, ya mvula matadi kwelutini na lukeswe, ya mvula kati kwelutini na lukeswe, ya mvula matadi mvula matadi kwelut. Quem será o próximo? O machado está posto à raiz das árvores. Eu disse que ele brincava com os pastores frouxos. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada para ser lançada no fogo. Ele está com a pá na sua mão. Logo que comecei a falar isso, até o número cresceu aí. Viram, né? Se eu avisasse, me fizesse uma publicidade, vou falar da morte do Charles Bois. Teria milhões aqui. Ele está com a pá na sua mão, para limpar a sua era, para juntar os trigos nos celeiros, e também para queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. Todos que um dia falaram que eu sou bruxo, ou que eu sou falso profeta, então a resposta dessa pergunta é um deles. Quem será o próximo? O próximo é você, seu pecador, que andaste gravar nas redes sociais que eu era falso profeta. Sihanouk será o próximo também. Está na lista. Sihanouk Monteiro. Edre Chuto me chamou que eu fumei lhamba de malange. Prepara-te. Só vai viver quem vir falar o contrário. A mim. E não é em off. Tem que vir ter comigo e dizer, me perdoa por ter te falado isso e aquilo. Sabia que quando eu cito esses todos que vão perecer, eu não coloco lá o Tavares. Apesar dos apesares, o Tavares fez um excelente serviço. Então, por isso Tavares, não lhe põe lá. Aquele é meu puto, pô. Só se desviou do homem. Aleluia. Manuel Pedro, sou colega do Cláudio, marido Mário. Muito obrigado. Eu já não sinto vontade de beber bebidas alcoólicas através da palavra do pastor. Muito obrigado. Se lembram desse rapaz que eu falei, manda ele abrir a boca? O Cláudio, o meu rapaz, disse, estou aqui com o meu colega, não quero mais beber. Eu disse, manda abrir a boca, ouviu? Já não sente mais vontade de beber bebidas alcoólicas. Agora entra na igreja, tá? Começa aí no culto com quem? Com Cláudio. Temos lá no Camaçá, Camaçango. Não é no Massabi, não. Camaçango. Valente da Iurde vai me pagar. Porquanto em off contaminava muita gente. Segunda da Iurde vai me pagar. Porquanto blasfemou contra o meu cabelo. Sadraque vai me pagar. Ismael vai me pagar. Eliseu vai me pagar. Francisco vai me pagar. Afonso Nunes vai me pagar. Tem um bandido aí da ordem dos pastores caídos que tinha feito um comunicado. Ele saiu, né? Estás na mira, rapaz. Não é Mateus.
É melhor vir falar comigo, rapaz. Tá ligado? Amém. Quem se calou teria feito bem, pô. Quem foi enjoado teria assinado o certificado de morte. E a lista é muito grande. Todos esses que saíram da STN e que ficaram a falar mal estão na lista também. Nesse momento eles estão a suspirar. Estão desesperados. Esses que eu citei os nomes dele. Hoje não vão dormir. Aliás, eles já não andam a dormir. Dormir como? Nem com droga conseguem dormir. Alguém perguntou se o Sadraque fez o quê? Sadraque estava atrás daquele movimento dos pentecostais. Não abriu a boca, mas ele é que estava atrás daquele movimento aí. Que fez reuniões secretas. Eu sei tudo. Ah, muitos estavam a esperar dessa live afinal. Oh, eu não sabia. E já estão lá ao me ouvir. Agora eu vos falei. Falei as causas da morte dele. Durante muito tempo ele ficou inteligente, vivo, sábio. Mas naquele dia caiu nas mãos de uma mulher. Foi incitado. Abriu a boca e disse que eu era feiticeiro. Nunca mais foi o mesmo. No dia seguinte voltou para ir pedir desculpa. Mas não vale. Sadraque fez um texto no Facebook a falar do pai, mal do pai. Fez quando? Agora? Ele tem coragem de fazê-lo agora. Aleluia. A espada não recua. A espada... E ele não volta vazia. Sem primeiro prosperar naquilo que foi enviado. E me conta ainda esses que eu citei os nomes deles aqui. O desespero é terrível, né? Hã? Temos uma irmã que o marido lhe chutou de casa por causa da igreja. Passando algum tempo, o mestre lhe apareceu, lhe feriu agora. Ele está a implorar para a mulher voltar para casa, porque no sonho o mestre lhe disse que ele só iria ficar bom se a mulher voltar para casa. Hoje, a blasfêmia, a punição é na hora. Coitado, os maridos duros estão a passar mal. Outra mulher chamou o marido dele, que já tinha saído nervoso para ir dormir em outro lugar. Na live lhe mandei chamar, volta para cá. Suspirou. Ah, Jesus. Amém. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Hein, obreira? Foi trazido. Voltou. Parece um saco. Um saco que jogaram no chão. Jaziela disse: muitas vezes o espírito maligno fala no meu ouvido para eu
maldizer ao pai. E eu digo, não aceito. Faz bem. Se você cooperar com ele, vais morrer. Rejeita mesmo essa voz aí. Vou-vos contar uma que me contaram na América. Querem saber? Tem um ex-marido que ficava a blasfemar de Elias e não sei quem, na ex-mulher dele. E ele dizia, a última maldição, ou então ofensa, foi essa assim. Se ele mesmo é homem de Deus, que me tira tudo. Tem pessoas muito corajosas. Mas lá em Quimvelho fala assim, Belinha, colachimbie. Tá onde a Belinha? Colachimbie. Disse, se ele mesmo é homem de Deus, então eu vou perder tudo. Tudo mesmo. Depois de muito tempo ofender, ainda dizia assim, eu lhe ofendo, não acontece nada. Desta vez disse que ele me tire tudo. Sabe o que aconteceu? Perdeu tudo. Perdeu saúde, perdeu carro, perdeu tudo, perdeu emprego. Deprimido. Já um inválido. O carro, foram lá, viu um anjo. Ele disse, falou na ex-mulher. Apareceu um anjo. Estragou o motor dele. Eu falei, mentiroso. Tá falando com o anjo. Elias foi lá tocar no motor. Perdeu tudo. Tá doente. Não tem emprego. As portas fechadas. Aonde ele vai bater a porta, lhe chotam. O carro avariou. Procurou dos bons mecânicos. Não conseguiram reparar o carro. Agora está falando a ex-mulher para vir pedir perdão no lugar dele. Não, pede no meu lugar. A ex-mulher falou, vai você mesmo. Não, fala no meu lugar. E a ex-mulher lhe falou, lembra das palavras que você falou? Você não desafiaste? Não disseste que se for o homem de Deus porque eu perca tudo? Agora veja como você está. Ok? Buscou e achou, né? Pediu. De uma pedida a Susa. Isso é simplesmente maravilhoso. O outro do Brasil falou que eu era... Disse o quê? Que eu era quê? Que eu era o bruxo. Falando a mulher dele, esse homem é um feiticeiro. A depressão lhe até foi se atirar no quê? No ônibus. Viu o ônibus a vir, se atirou, mas Deus falou, não morre, ainda vai sofrer. O ônibus despistou. Óbvio? E esse entrou na live anteontem a pedir perdão, quase que se matou. A outra disse que eu, como não corto o cabelo, por isso as mulheres da igreja dele também não cortam o cabelo. E eu tenho a certeza que falou muito mais que isso. Perdeu tudo. Era só fechar os olhos, ele ia lhe aparecer. Era só fechar. Isso é perturbação, pá.
E aí, Dilson, no ônibus. Eu chamo de ônibus. É verdade, pá. Maranata. Tá ligado? Luanda tá muito quente, pá. Hã? Assim estás a ver me instruir, ô Mariano Ambo? Estás a ver me instruir ou estás a ver fazer o quê? Me fala ainda. Hã? Fala-me qual é o teu ponto de vista. Você não me conhece, não conheces o meu nome? Não sabe qual é o nome que me chama? Quem és tu para vir me aconselhar? Olha o conselho que ele está a me dar. O pastor Sadraque, sem querer defendê-lo, é muito equilibrado e muito coerente nas suas abordagens. Vai lá no equilíbrio do Sadraque e na coerência dele, tá? Estás a ouvir? Se ele é homem de Deus, você está com medo de eu lhe cortar para quê? Alguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa? Hã? Me fala ainda. Ele está a tremer agora. Agora me amaldiçoa a mim se vou tremer. Alguém diz uma palavra de blasfêmia contra mim se eu vou tremer. Cuidado, rapaz. Não defenda o que você não sabe, ok? E no lugar errado. Fica só em silêncio. Quando ele me afrontou, você não falou só isso. Você estava a aplaudir. É melhor você ficar pela primeira vez e última vez que você fala isso, tá? Senão vou te pôr nessa lista também, ok? Respeitar o ministério. Qual ministério? Tem ministério ele? Você sabe quem é o Sadraque? Seu idiota. Quando você não sabe, não discute. Se você é agente da secreta, né? Então liga para ele lá, o teu amigo, que é para me processar. Diz que eu falei mal dele. Se ele vai me responder. Você é um coitado que estás aí. Não sabe o que estás a falar, pô. Ovelha de matança. Vamos respeitar o ministério dos outros. Eles respeitaram o meu ministério. Eu não respeito o ministério do diabo. Ok? Só voltarás a ter paz quando você me procurares e vires se arrepender. Pessoalmente, falta do respeito. Esses são inimigos da verdade. Está a vir aqui, você não sabe nada, pá.
Eles são feiticeiros, estão a destruir almas. Você sabe o quê? Você não sabe nada, coitado. Seu emocionado que está aí. Só voltarás a ter paz quando você vir se arrepender. Porque eu já tinha dito, o primeiro que vir aqui para vir me contrariar vai ter problema. Mas como você também foste moderado nas tuas palavras, não ofendeste, deste só um conselho a um homem que não se dá conselho, então, perturbação contigo. Até você vir chorar aí, no que fica, e de joelho, e vou te apresentar. Não faça brincadeira, não. Ele está pensando que isso que estamos a falar aqui é brincadeira, né? Com teu espírito religioso, pá. Você está a enfrentar o Elias? Nem o povo Sadraque já me enfrentou, que você está a vir defender aqui. Ele faz tudo em off. Fazia. Incitando as pessoas. Teve coragem de falar do meu nome? Publicamente? Alguém escreveu e disse, não, já fez um texto a falar mal do pai. Mentira. Não existe. Nunca ouvi falar disso. Talvez falou nas entrelinhas, você entendeu que fosse eu. Ninguém teve coragem de fazer isso. E quem se fez corajoso, pereceu cedo. Brincadeiras, pá. Você está a ouvir o mundo, está a sofrer, está a gemer por causa das brincadeiras. Você foi incitado, né? Eu tenho chamado os incitados para a morte. Vamos respeitar os ministérios dos outros. Aqui é o teu lugar. Vai lá nas lives lá dos pentecostais, onde estão a pregar isso, tá? Aqui não. Aqui se você quiser andar comigo, você tem que andar nas minhas pisadas. Não me venha aqui respeitar os ministérios dos outros. Nem a vossa mãe eu lhe respeitei. Quanto mais esses cabimbondeiros. O que eu vou respeitar? Hã? Você está pensando que aqui tem comunismo ou tem o quê? Seu pecador. Se ele fugiu, mas pelo menos já ouviu. E é mesmo, eu costumo lhe ver nas lives. Não é novo. É do Ambo, chama-se Mariano do Ambo. Quem conhece ele? Sempre aparece, já contou testemunho e tudo, de curas e não sei quem. Quando eu falei o nome do Sadraque, ele que escreveu assim, até o Sadraque, pastor Sadraque, meteu ponto de interrogação. Escreveu mais uma palavra, não sei se é uma admiração, não sei o que ele meteu. E eu lhe ignorei. Agora mandou esse texto aí, que nas suas abordagens tem sido coerente. Qual abordagem, seu pecador? Está pensando que aqui se trata das abordagens filosóficas ou abordagem de quê? Você está falando da filosofia? Ainda meteu lá o Ambo, a terra da Catarina. Terra abençoada. E ele parece... Esse tem o nome do Ambo, não tem nada do Ambo assim. Catarina disse, ainda meteu lá o Ambo. Matuca? Tá mesmo lá onde você está, rapaz. Agora entendi, quer dizer que a tua missão, quando você vinhas aqui, era como um espia. Só que hoje, toquei aonde dói mais e você se manifestou. Quando eu falo da prostituta mãe e de outros, nunca falaste. Liga para o teu amigo, o teu pastor,
Lhe manda, corta mesmo isso aí. Até que isso que eu estou a falar. Corta, lhe envia. Se ele vai me responder. Elias, ele te corta a mão. Se ele quiser, te devolve a mão. Ele te corta a cabeça, te amputa as pernas todas, te põe na cadeira de rodas, te fura os olhos, te pega com todo o seu corpo e te lança no inferno. Vocês estão a pensar que é brincadeira, né? Ah, tem feito sempre perguntas tendenciosas. Ouviu? Eu não quero saber se você tem respeito e admiração por mim. Eu não preciso de alguém que tenha respeito e admiração por mim. Está a ouvir? Você está pensando que eu vivo da admiração e respeito? Eu vivo da minha fé, acabou. Os 8 bilhões podem falar o contrário, eu avanço. A minha vitória está no sangue de Jesus, no testemunho da palavra de Jesus e na minha vida que eu entreguei a Ele. Pois não amo a minha vida. Isso me dá vitória. Não quero saber quem se estimou de mim, quem me respeitou, quem falou bem, quem falou mal. Eu não quero saber disso. Você não me conhece, então. Você pode me bajular. Para mim, eu não quero saber. Esse rapaz está mal. Arranjou o problema dele. Você está virando aí porque não tem muito respeito por ti. Ele está pensando que eu sou cobiçoso dos respeitos e o quê? Ele não me conhece, então. Não, esse é um ignorante. Tem muito respeito. Filho do diabo. Não é só você, Hermínia. Tem muita gente que vê o fogo. Quando eu me iro, parece que o fogo se manifesta, né? Vamos passar. Vou orar já para os doentes. Vamos deixar esse miúdo aí, pá. Tem sido coerente nas suas abordagens. Por isso vamos nos respeitar os ministérios dos outros para não parecer como que combatendo-nos entre nós. Você sabe alguma coisa, né? Você está pensando que eu vim para fazer paz com os pecadores? Agora vai aprender a não falar à toa. Vai ser expulso do emprego, mulheres vão lhe tirar com ele, vai ficar deprimido. Você tem carro, o carro mesmo já avariou nesse momento. O anjo já feriu o carro dele, já. Hoje mesmo já não. Insônia com ele. Perturbação. Vai procurar o sono. Nem que toma, não sei, uma dose do quê? De diazepam. Não vai. Vai se arrepender de ter falado à toa. Se ele está em Luanda, tá sábado, vai lá no que fica, começa a chorar aí. Depois ele põe lá atrás. Vou fazer o mesmo que eu fiz com aquele aventureiro. Aquele aventureiro fugiu, né? Aquele miúdo aí. Ou costuma aí. Sei do que fica. Falam aí. Outros que falaram mal de mim, nesse momento estão a andar com as cordas na mão, querem se pendurar. Outros estão à procura de um lugar para se atirar. Ele vem mesmo já se entregar mesmo só, é? Na toca mesmo do leão. E o leão já está furioso. Ah, fugiu aquele rapaz, né? Como quem dizia, conseguiu perdão, deixa sair para não morrer. Ouviu? Aquele é do serviço secreto. Sabe aqueles que estavam lá, que achavam que poderia ganhar dinheiro. É, Osmane? Não é inocente esse aqui.
Não, esse aqui anda a fazer que ele está sempre em todas as lives do Facebook. Por isso eu até já lhe conheço pelo nome, Mariano do Ambo. Só que nunca lhe vi a dar fazer um comentário assim que eu prestasse atenção como que estivesse em... E tem aqui nos padres para lhe ensinarem. Só tal quem Sadraque que anda ali lhe instruir a isso, então lhe sacrificou. Você viu aquele outro que entrou na live para me afrontar? Isso foi há muito tempo, e naquele tempo o homem ainda não estava como está agora. Já tinha mesmo, já tinha, mas... Não é... Quem se lembra daquela live que o quem é? O Gideão, o filho do Panzo, entrou na live a me afrontar. Ainda na altura vivia no Sekele. A dizer, esse tempo não existe pacto. O tempo dos pactos passou por causa do pacto de Nazireu. E eu lhe falei, estás a brincar comigo? Seu pecador. Hã? Nem teu pai ousou me enfrentar. Você quem? Depois fugiu da live. E a espada lhe seguiu. Nesse momento está em apuros. Foi expulso do quem? Da liderança da igreja. Ouviu? Lorena se lembra muito bem aquele dia. Na live das perguntas e respostas. Depois vieram agentes da secreta. Me ligaram. Umas duas mulheres. A pedirem para ter compaixão dele. Porque ele é diferente. A mesma coisa que fez esse bandido aí. Ligaram para ele, não, apóstolo, ele é diferente, lhe ajuda, ele é bom, lhe ajuda, ele é diferente dos outros, ele leva a sério a palavra, lhe ajuda. Eu falei, lhe ajudar? Ele quer para eu lhe ajudar, tem que vir aqui para lhe ajudar. Você pensa que ajudar é quê? Hã? E eu falei nas mesmas senhoras, ele quer ajuda, vocês estão vindo implorar ajuda, ele quer ajuda. Um orgulhoso daquele vai me pedir ajuda a um que não tem nada. Ele está cheio de milhares de almas, estrutura que o pai dele lhe deixou, carros, dinheiro, milhões. Aqui é um homem que só tem a sua fé e acabou. As tais mulheres nunca mais lhes vi. Serviço. Né, Lenice? Está veloz, incitados para morrer. E Ney disse, os contra-inteligentes são aventureiros. Ah, é o Combo que faz isso. Você não sabia que quando eles enviam também eles controlam? Tem que apresentar relatório. E eles têm que ter a certeza do que você escreveu aí. Eles vão atrás se isso aconteceu mesmo. Se aquele miúdo lhe chamaram de suicida. Aquele miúdo que foi lá me interpelar no altar. Chamaram de suicida. Assim lhe promoveram. Sim, senhora. Tu és corajoso. Se aumentaram o salário dele. Confirmou. Eles aumentam o salário, né? Quem conhece essa história aí? Mesmo não estando lá, mas conhece. Quando faz um excelente trabalho. Então aumenta. O salário aumenta, eu acho. Assim como esse miúdo aqui. Ele sabe que os seus companheiros estão aqui. Ele fez esse comentário para ver que... Ah, os milhões entraram. Ah, então entraram mesmo. Depois mais foi perdoado. Ei!
Aquele miúdo disse mesmo, epá, vou gastar bem os meus milhões. ele, ele já estava mal. Confirma aí, Maria Madalena. Já estava com lábios secos, né, Fred? Como é que ele andava, aqueles miúdos, antes dele perdoar? Suena Rodrigues. Suena Rodrigues. Alguém está doente aí? Coloca a mão no lugar de enfermidade. Tá vendo que homens poderosos são chamados os gurus do inferno? Charles Bois morreram calados. Não chocaram com homem. Tá a defender aí um pecador aí. Um feiticeiro. Põe a mão no lugar de enfermidade. Os chamados gurus do inferno. Hã? Que adoraram os deuses da Índia. Calaram-se até a morte. E vem uma ovelha de matança aí. Um emocionado, um perturbado. Deus não tem o culpado por inocente. Culpado é culpado diante de Deus. Sou inocente é que é inocente. O culpado não. Para que fique sabido que o Senhor Deus me ungiu para vos curar. Todas as enfermidades saiam dos vossos corpos. No nome poderoso de Jesus Cristo. Recebam a cura agora. Recebam a cura agora. Recebam a cura da pessoa que você está intercedendo. Ele enviou sua palavra e sua palavra os curou. Então seja curado. Seja curada. Receba a palavra que você está a pedir agora, Maria Antônia. E todos vocês. Se a terra soubesse quem sou eu, ninguém poderia me enfrentar. Sabe por que esses bruxos todos não me enfrentam? Vocês sabem? Porque eles sabem quem sou eu. Não, calma aí. Calma aí. Você sabe por que os bruxos não chocam comigo? Porque eles sabem com quem eles estão a tratar. Esses todos que vêm me afrontar e não sei quem, esses ou não sabem, ou sabem e pelo salário preferem morrer do que pouparem-se ou então deixarem de receber o dinheiro. Mas é mais porque quem lhe mandou está a dizer ou você vai falar ou você vai morrer. Você vai fazer ou você vai morrer. Então, é como quem dizer que já estou morto na mesma. Então eles vêm chocar com a morte, quando também a morte lá atrás está a lhe seguir. Mas se não, um homem normal, consciente, nas suas faculdades mentais, jamais faria isso. Ou então não sabe. Você está a ver gurus que têm poder e eles estão no poder, mandam a década, esse Charles Bois, desde os anos 80, que é famoso em Luanda e não sei quem, a fama dos táxis, professor não sei de quem, foi professor não sei de quem, de Isabel não sei de quem, professor do ministro não sei quem, não sei quem. Que fala abertamente, eu vou te fazer isso porque não sei o que, ninguém lhe faz nada. Ninguém lhe processa, ninguém lhe faz nada. Morreu em silêncio. Achas que ele foi covarde?
Não é covardia, não. Terror. Corajosos eles são. Mas eles são prudentes. Sabem aonde colocar a mão. Aleluia. Vocês não sabem quem é o Elias, pá. Vocês não sabem. Vocês estão a dormir. É melhor também já sair da live. Porque Satanás também sabe, né? Satanás ele sabe quando eu estou indignado. Ele vai sacrificar mais alguém. Não, ele sabe. É uma boa. É? O terreno está fértil. Senão vai mandar alguém na live, entra. Ou então o sistema vai enviar alguém lá, entra aí, vai lá, que aproveita, ele tá chateado. Vai lá, não, mas eu não. Vai! Então, tem que poupar não os inocentes, os ignorantes. Os ignorantes precisam ser poupados. Iva Mendes lhe conhece bem no Mútuo Aquivera, né? Mas logo, depois da nossa live dos ministros, vai ter colheita. Oh, minha praia está na África. É incrível! Todos os dias os africanos estão a entrar nas lives do TikTok para virem receber cura. Curas é tipo água, uma só palavra, milagres extraordinários, testemunhos são imparáveis. Até nesse momento assim, estão a cair os testemunhos aí nos seferos, nos grupos onde estão inseridos, ou então hein, nos zap dos seferos. Hein? O que vocês acham? É muito power. Então, depois da live dos ministros, nós lançaremos as redes outra vez, todos os dias. O povo da África subsaariana, eu creio que estão a desejar a noite passar, o dia passar. Sabia disso? Somente quem está doente está a clamar, meu Deus, tem que chegar já a hora, tem que chegar já a hora. Uns andam a esperar o link. Quando atrasa, é uma preocupação. Começam já a cobrar, mandar as mensagens, nada, nada. Mas esses pecadores aqui de Angola ainda vêm me falar da coerência nas suas abordagens. Olha só, linguagem filosófica tem sido muito coerente nas suas abordagens. Então, como é que você vai dizer que ele tem muito respeito de mim se eu não sou coerente nas minhas abordagens? É mentiroso. Hã? Eu não sou coerente nas minhas abordagens. Vai lá nas lives do quem? Do coerente nas suas abordagens. Glória a Deus nas alturas. São filosofias. Enquanto os africanos estão a esperar a hora, os angolanos estão a entrar para ver que me pedir coerência nas minhas abordagens. Estão a vir me pedir para respeitar o ministério dos outros. Ai, meu Deus do céu. Tem que respeitar o ministério dos outros. Agora eu vou aprender
a respeitar o Elias. Estamos juntos. Daqui a pouco, na colheita africana. Hoje não vou demorar na live dos ministros. Só vou lá, só dar uma, ok? E vamos chamar os ceferos. Então, espera aí a live. Tá vir aí. Ai, que colheita.